Olá, meus queridos alunos da Faculdade FAEP, sejam bem-vindos à segunda aula da disciplina de Serviço Social e Processo de Trabalho 1. E sou o professor Nonato e estarei com vocês nesta segunda aula, tá bom? Vamos fazer uma recapitulaçãozinha da nossa aula passada em relação ao conteúdo que nós abordamos aqui, enquanto disciplina. Nós falamos um pouquinho do processo de trabalho do assistente social, breve considerações acerca da trajetória da profissão. Falamos das diversas interpretações da atuação do profissional, de entendimentos equivocados da profissão, né? Nós abordamos aqui sobre isso, e nós, enquanto profissão, estaremos inseridas dentro do mercado de trabalho. A política de assistência social, enquanto produção de marcos legais, como a Constituição Federal, a Lei Orgânica da Assistência Social. E agora abordaremos um pouco, de fato, da política de assistência social, um pouquinho detalhada dos serviços que são realizados aí dentro das secretarias municipais de assistência social espalhadas pelos municípios brasileiros, tá? Iremos abordar um pouco sobre isso e essa trajetória a partir do projeto político, dos projetos societários e dos projetos ético-políticos da profissão. Abordaremos esse conteúdo hoje. Uma coisa importante: não deixem de ler a apostila de vocês. Eu sempre peço isso, porque esse pouco tempo de aula não conseguiremos abordar todos os conteúdos da disciplina. Nessa apostila de vocês, vai um livro na íntegra, é um livro muito grande, ele está acoplado à apostila, que é Serviço Social Contemporâneo, de Maria do Vilela e Yamamoto, que vocês precisam ler. Não tem como nós abordarmos esse livro aqui na íntegra. É pouco tempo. Então, precisamos que vocês leiam esses conteúdos, tá bom? E esses conteúdos aí, gente, eles servem para concurso público. Esse livro é muito abordado em concurso público. Então, às vezes, você tem que comprar materiais e materiais. E quando você tem ele de graça, você não dá valor, né? Então, pegue esse livro, que está aí acoplado à disciplina, à apostila de vocês, e leiam, tá bom? Para que vocês conheçam, né, o processo de trabalho contemporâneo dos assistentes sociais aqui no Brasil, tá? Então, vamos adentrar aqui um pouquinho do conhecimento da disciplina, tá? Só um minutinho aqui. Pronto. Vamos abordar um pouco sobre a política de assistência social, né? Ela vem através de quê? Ela surgiu como? A partir de onde? Então, a gente vai ver aqui isso agora. A Política Nacional de Assistência Social ela veio a partir da Constituição Federal de 88. A assistência social passa a ter novas concepções e se constitui como uma ferramenta de gestão política nacional de assistência social, incluso no sistema de seguridade social. Porém, foi regulamentada como política social pública com a aprovação da Lei Orgânica de Assistência Social somente em 1993. Gente, olha só, de 88, 1988 para 93 é um tempinho longo, não é? Tempinho longo. Então, vejam só que não foi fácil constituir direitos à população. Foi muita luta mesmo. E nós, enquanto profissionais do serviço social, temos que ser esses sujeitos que velam pelo direito do cidadão, porque não foi conseguido de forma simples, foi através de muita luta, tá bom? Com isso, gente, é importante nós abordarmos o seguinte: conforme estabelece o artigo 1º da LOA, Lei Orgânica de Assistência Social, estudada no tópico anterior, que eu até abordei para vocês um pouco,
A assistência social é o direito do cidadão e dever do Estado. É política de seguridade social não contributiva, que é prever os mínimos sociais, né, realizada através de um conjunto integrado de iniciativa pública e da sociedade, para garantir o quê? O atendimento às necessidades básicas da população, que menos são atendidas, né? Então, com esse trabalho, com com essa ferramenta, podemos realizar um importante trabalho dentro dos nossos municípios. Para isso, devemos conhecer a lei na íntegra, como eu falei para vocês na aula anterior. Com a tentativa de unificar a assistência social em todo o território nacional e garantir uma política pública, surge aí também de muita luta, muita discussão de grandes nomes estudiosos da área social. Surge o Sistema Único de Assistência Social, o conhecido SUAS. Não é o SUS. O SUS é outra coisa. Aqui é o SUAS, Sistema Único de Assistência Social, conforme vamos ver aqui a seguir. Esse sistema, ele vem surgindo, ele vem trazendo garantias de descentralização da ação do governo nos municípios, né? Descentraliza do governo federal, traz uma gestão para o Estado e traz outra gestão para os municípios, tá bom? Vamos ver o que seria esse Sistema Único de Assistência Social. O Sistema Único de Assistência Social, ou SUAS, na tentativa de consolidar a assistência social como política pública, gerida pelo Estado, criada em 2005, para uma pausa aí, gente. Vamos recordar. A Constituição de 88 estabelece a assistência como garantia de direito, mas ela só foi ter sua efetividade com a publicação, com a efetivação da Lei Orgânica de Assistência Social de 93. Olha só. E quando foi que surgiu o Sistema Único de Assistência Social? Em 2005. Olha só quanto tempo, não é isso, né? 93, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Olha só. É tempo, gente. É muito tempo, né? É muito tempo. Então, precisamos entender que as lutas e conquistas de leis que beneficiam a população, ela não surge da noite para o dia, né? É uma ação coletiva de muita gente para se chegar a efetivar esses direitos, tá? Continuando. Com o intuito de unificar a gestão, estabelecendo níveis diferenciados para municípios, o financiamento e as ações de assistência social. Então, foi para isso que surgiu o Sistema Único de Assistência Social, para garantir financiamento e dar gestões diferenciadas para cada ente federativo, União, Estado e município, tá? Não vamos esquecer isso. Então, aqui, a Política Nacional de Assistência Social traz aí um pouco do que seria o SUS. Então, vamos ver na íntegra o que diz a Política Nacional de Assistência Social de 2004. O SUAS é um modelo de gestão descentralizada, participativa, e constitui-se na regularização e organização em todo o território nacional das ações socioassistenciais. Quais são eles? Serviços, programas, projetos e benefícios, que têm como foco prioritário a atenção às famílias, seus membros, indivíduos, e o território como base de organização, que passam a ser definidos pelas funções que desempenham, pelo número de pessoas que delas necessitam e pela sua complexidade. Propõe ainda gestão compartilhada, cofinanciamento da política pelos três esferas de governo e define, né,
e faz aí a definição clara das competências técnico-políticas da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, com a participação e mobilização da sociedade civil através dos conselhos deliberativos. E este tem como papel efetivo na sua implantação e implementação, que são os próprios conselhos, né? Tem sua participação efetiva na sua implantação e implementação, bom? Então, gente, o sistema nada mais é do que uma ferramenta para garantir a efetividade da aplicação da Política Nacional de Assistência Social. E isso é uma ferramenta importantíssima. O SUAS é a organização de uma rede de serviços, ações, benefícios, tendo sua centralidade pautada na família e na comunidade, como perspectiva de emancipação dos sujeitos na qual estão inseridos, esses sujeitos sociais. Tem proposta de 2 diferentes níveis de complexidade para as ações de assistência social, que passa a ser definida em proteção social básica e proteção social especial, como vamos ver a seguir. A Política Nacional de Assistência Social, ela define 2 proteções dentro da política: proteção social básica e proteção social especial, né? E agora nós vamos adentrar essas duas proteções e entender como elas se efetivam, como elas se transformam, como elas se consolidam, né? Bom, estamos aqui com a proteção social básica. Professor, e o que é que acontece na efetivação dessa política? O nome já está dizendo básico, coisas básicas que a população necessita, né? Segundo a Política Nacional de Assistência Social, a proteção social básica tem por objetivos prevenir situações que apresentam risco através do desenvolvimento de potencialidade e aquisições, além do fortalecimento da convivência e vínculos familiares e comunitários de forma saudável. Destina-se à população em situação de vulnerabilidade social e econômica, decorrente da privação de renda, de precária o acesso aos serviços públicos, como habitação, educação e saúde, além da fragilização de vínculos relacionais e de pertencimento social por discriminação etária, gênero, etnia, né, étnica, e também por alguma classificação de deficiência. Contudo, os serviços, programas e projetos, benefícios de prestação social básica, propostos pela Política Nacional de Assistência Social, podem ser desenvolvidos nos espaços dos Centros de Referências Centros de Referências de Assistência Social, os famosos CRAS, né? Além disso, esses serviços, como diz aí norma, são desenvolvidos dentro dessa estrutura estatal, dentro dessa estrutura física, que é denominado de Centro de Referência de Assistência Social. E nós vamos ver o que seriam esses CRAs, né? Olha aqui. Olha uma definição do que traz a política, né? O Centro de Referência da Assistência Social CRAS é um centro de referência social, de assistência social, que constitui-se em um espaço público com base territorial, quer dizer, dentro daquele município, localizado em áreas comunitárias que apresentam alto índice de vulnerabilidade social e econômica, com a presença de violação de direitos e negligência. Aqui é onde não se tem a possibilidade de ter outro órgão. Quando se fala com a presença de violação de direitos e negligências, onde esse CRAS abarca esse serviço, é porque ele não tem porte para receber outro órgão que vai lidar com essa outra base de casos, né? E a gente vai ver mais um pouquinho à frente. Segundo a Política Nacional de Assistência Social, nos espaços dos CRAS estão previstas as seguintes ações oferecidas para a comunidade de abrangência deste CRAS.
Programa de atenção integral às famílias, é um programa que acompanha integralmente essas famílias, nos programas, projetos e benefícios da assistência social, né? Programa de inclusão produtivas e projetos de enfrentamento à pobreza, como produção e geração de renda, centros de convivência para idosos, que estão integrados dentro dos CRAs, serviço para crianças de 0 a 6 anos, que visam o fortalecimento dos vínculos familiares ao direito de brincar, ações de socialização e de sensibilização para a defesa dos direitos da criança. Aqui são ações do Criança Feliz, do Serviço de Convivência, né? Que é uma continuidade. Serviços socioeducativos para crianças e adolescentes na faixa de 6 anos aos 24 anos, visando sua proteção, socialização e o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. Aqui são os serviços de convivência, né? Programas de incentivo ao protagonismo juvenil e de fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, onde esse jovem pode ter aí esse protagonismo fortalecido pelos serviços de convivência, através de oficinas, né? Centro de Informação e de Educação para o Trabalho, voltado para jovens e adultos, onde se trabalha a capacitação para o mercado de trabalho desses jovens, desses adultos, né? Então, o CRAS, ele oferece, né, todos esses serviços. Então, além de ser essa unidade que trata dessas questões, o CRAS tem todos esses serviços oferecidos à população. E um programa que o CRAS oferece, gente, também, como falei aqui, é Programa de Atenção Integral à Família, que é o PAEF. O PAEF tem como principal objetivo a promoção e o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários, desenvolvendo as ações centradas na família, contando com a equipe multiprofissional, incluindo assistente social, que deve informar, orientar, encaminhar a família atendida, né? Na perspectiva da garantia dos direitos e de serviços socioassistenciais existentes na rede de proteção social básica. Então, o CRAS, na sua composição, ele tem assistente social, psicólogo, tem uma gerência, um coordenador, que tem educadores sociais dentro desses centros e desses serviços ofertados para melhor atender a população na questão da proteção básica. Dentro dos CRAs também são oferecidos benefícios de prestação continuada através dos CAD únicos, oferecidos benefícios eventuais através de repasses do governo federal e do próprio município, como cesta básica, como urna funerária. Então, tudo isso são serviços de proteção social básica que busca garantir a sustentabilidade das ações e o protagonismo da população atendida, de forma a seguir de condições a saírem dessas condições de vulnerabilidade, além da proteção e prevenção de risco social. Esse é o trabalho dos CRAs dentro do município. E aí vocês lembram que eu falei que a política dizia o seguinte, que essa ação da política de assistência estava dividida em proteção social básica e especial. Vimos agora a básica, que é efetivada dentro dos CRAs, né? E os serviços, e agora nós veremos a proteção social especial. Onde é que ela é executada, como é que ela é executada e quais os serviços ofertados a ela. Aliás, por ela, né? Proteção social especial. A Política Nacional de Assistência Social define a proteção social especial como uma modalidade de atendimento assistencial destinada a famílias e indivíduos que se encontram em situação de risco pessoal e social, por ocorrência de abandono, maus tratos físico, psíquico, abuso sexual, uso de substâncias psicoativas, cumprimento de medidas socioeducativas, situação de rua, situação de trabalho infantil, entre outras. Então, essa política, essa proteção social especial, ela se dá nessas modalidades. Professor, e esse serviço, essa proteção é ofertado, é executado onde? Vamos lá.
Todos esses serviços, essas demandas, elas são executadas nos CREAS, Centro de Referência Especializado de Assistência Social. Esse centro é um equipamento que integra o Sistema Único de Assistência Social no nível de proteção social especial de média complexidade, porque dentro dessa proteção social especial, ela existe duas complexidades. Média complexidade, que é destinada aos municípios, e a alta complexidade, que é destinada ao governo do Estado. Isso a gente vai ver aqui, né? Então, esse serviço ele é de nível de proteção social especial de média complexidade aqui para os municípios. Constitui-se numa unidade pública estatal de prestação de serviços especializados e continuados a indivíduo, família, com seus direitos violados, promovendo a integração de esforços, recursos e meios para enfrentar a dispersão dos serviços e potencializar a ação para os seus usuários, envolvendo um conjunto de profissionais e processos de trabalho que devem ofertar apoio a essas famílias, né, individualizado e especializado. Esse é o trabalho dos CREAS na proteção social especial. E o serviço de proteção de alta complexidade, né, de média complexidade. Que serviços são esses? Os serviços de proteção social de média complexidade têm atendimento direcionado a essas famílias, a essas pessoas que se encontram com seus direitos violados, né? Porém com vínculos familiares e comunitários sem rompimento. Quer dizer, eles continuam ainda com vínculos afetivos, emocionais, morando na mesma residência. Por esse motivo, requerem ampla estruturação técnica operacional, com equipes multiprofissionais, com atendimento especializado, individualizado, direcionado a este usuário. Quais são eles, né? De acordo com a Política Nacional de Assistência Social, necessita de um acompanhamento sistemático, com avaliação e monitoramento periódico, e os serviços previstos na Política Nacional de Assistência Social neste nível de atendimento são os seguintes: serviço de orientação e apoio sociofamiliar, né? Serviço de proteção, plantão social, abordagem de rua, cuidado no domicílio, quando necessita de orientações, serviço de habilitação e reabilitação na comunidade das pessoas com deficiência, medidas socioeducativas em meio aberto, prestação de serviço à comunidade e LA, liberdade assistida, através dos comandos aí da justiça, né, da comarca. Esses serviços são afetados pela média complexidade, quer dizer, pelos municípios e pelo Distrito Federal, né? E esses serviços, eles são trazidos com base no atendimento às vulnerabilidades e direitos violados. Nós temos outra modalidade. Que modalidade é essa? Proteção social de alta complexidade. E ela está abarcada na responsabilidade de quem? É isso que nós veremos agora. Os serviços de proteção social especial de alta complexidade são direcionados a usuários em situação emergencial de risco, necessitando de proteção integral. Estes usuários encontram-se sem referência ou sem situação ou em situação de ameaça, necessitando a intervenção imediata, sendo retirados de seu núcleo familiar ou comunitário, e que seu espaço de convivência está ali, vamos dizer assim, meio complicado de se conviver, né? De acordo com a Política Nacional de Assistência Social, os serviços oferecidos de proteção social especial de alta complexidade são atendimento integral institucional, né? Que é vamos dizer assim, uma institucionalização da pessoa enquanto sofrimento daquela situação. Casa lá, república, casa de passagem,
albergue, família substituta, família acolhedora. E essas casas lá são lar de crianças e idosos, tá bom? Medida socioeducativa restritiva e privativa de liberdade, semi-liberdade, internação provisória e sentenciada, no caso, os adolescentes que vão para o SEM ou outra instituição aí de outro estado com outro nome, né? Trabalho protegido através das garantias das leis. Então, esses trabalhos, essas ações, essas competências são destinadas à alta complexidade. E, segundo a norma técnica, através das leis, essa alta complexidade é para municípios de grande porte e o governo do Estado. Ela não é responsabilidade efetiva do município, a não ser que ele assuma essa responsabilidade, né, através da lei. Senão, essa é uma responsabilidade do governo do Estado, né? Vamos adentrar agora ao projeto político do serviço social, e essa política que traz aí inúmeros benefícios para a população, mas ela se constitui através de um projeto ético, político, né, da nossa profissão. E nós, enquanto assistentes sociais, não podemos perder de vista o que nós temos de profissão histórica construída ao longo do tempo. Bom, vamos ver aqui. Nesse tópico, nós vamos entender um pouquinho do que seja esse projeto ético-político. Aqui no Brasil, a construção do projeto ético-político do assistente social deu-se em meados da década de 70 e início da década de 80. Bom, momento este marcado pela história da profissão. Neste tópico, abordaremos aspectos do projeto ético-político do serviço social, com ênfase na sua construção, desempenho e atuação do assistente social, que muita gente não compreende, né? Neto, ele traz aí um pouquinho dessa perspectiva de compreensão do que seja o projeto societário e a gente possa compreender o projeto ético-político. Vamos ver o que diz Neto. Os projetos societários tratam daqueles projetos que apresentam uma imagem de sociedade a ser construída, que reclamam determinados valores para justificá-la e que privilegiam certos meios materiais e culturais para concretizá-los. Os projetos societários são projetos coletivos, mas seu traço peculiar reside no ato de se constituírem como projetos manoscópicos, como proposta para um conjunto de sociedade. O que Neto traz em relação à compreensão disso? Que esses projetos eles são construídos coletivamente, mas eles são micro, vamos dizer assim, macro, quer dizer, grande, para uma sociedade. Quando ele é microscópio, ele é um projetinho, vamos dizer assim, envolvido apenas uma pequena classe, uma pequena minoria. E aqui não, ele é um projeto mais voltado para toda a sociedade, enquanto ações interventivas, enquanto política, enquanto construção histórica do fazer profissional. Por isso que ele é macroscópico, né? Quer dizer, grande. Ele se torna grande quando a sociedade precisa compreender a atuação dos profissionais e sua linha de trabalho, né? Dentro disso, Reis também aborda outro conceito de projeto societário. Ele diz assim, lá na apostila de vocês, né? Os projetos societários podem ser, em linhas gerais, transformadores e conservadores. Entre os transformadores, há várias
disposições que têm a ver com as formas, as tratativas e estratégias, né? E a transformação social. Então, Reis traz outro conceito de projetos societários, né? Enquanto projetos profissionais, em complemento aos projetos societários, surgiram no marco dos projetos coletivos aqueles ligados às profissões, denominados de projetos profissionais. E Neto aqui traz outra explicação, outro conceito do que vem a ser esse projeto profissionais. Então, ele diz o seguinte: os projetos profissionais representam a autoimagem de uma profissão. Vejam que os projetos societários, eles são macro, eles são maiores, eles são destinados à sociedade como um todo. E os projetos profissionais, eles vamos dizer assim que são micro. Eles trazem a imagem daquela profissão, daquela cultura profissional, daquela instituição da qual os profissionais estão inseridos, né? Ele traz essa imagem dessa profissão. E elegem os valores que legitimam socialmente, delimitam e priorizam seus objetivos e funções, formulam os requisitos teóricos, práticos e institucionais para o seu exercício, prescrevem normas, né, para o comportamento dos profissionais e estabelecem as bases das suas relações com os usuários de seus serviços, com as outras profissões e com a organização e instituições sociais, privadas e públicas, inclusive o Estado, a que cabe o reconhecimento jurídico dos estatutos profissionais. Então, o projeto profissional enquanto serviço social nada mais é do que todo esse arcabouço legal, como Código de Ética, Lei da Profissão, História teórico-metodológica desse serviço. Tudo isso é projeto profissionais do serviço social, gente. Então, não vamos esquecer isso, porque é importante, né, entendermos isso. Os projetos profissionais são constituídos de forma coletiva e devem ser pensados, elaborados e colocados em prática por um conjunto de pessoas, ou seja, por uma categoria de profissionais. No caso aqui, os assistentes sociais, né, que atuam na área do serviço social. Todo esse arcabouço legal, né, não é desfocado do projeto social, do projeto ético-político do serviço social. E notem mais uma coisa, que o serviço social brasileiro, a partir da década de 70, através de um projeto ético-político constituído de forma coletiva e hegemônica, expressa o compromisso da categoria com a elaboração de uma nova ordem societária, justiça, igualdade e garantia de direitos universais. Esse é o trabalho do projeto ético-político dos assistentes sociais. Fazer valer a garantia de direitos, tá bom? Então, obrigada a todos. Eu espero ter ajudado vocês a compreender um pouquinho. Como eu falei, qualquer dúvida, vocês anotem para a nossa tirada de dúvidas na aula online, virtual, tá bom? Não esqueça de responder e realizar a atividade avaliativa 2, tá bom? Um forte abraço e nos veremos tirando dúvidas lá na nossa aula online. Forte abraço a todos.